é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Fica de pé por um momento. Abre comigo no livro do Tiago, capítulo 2, verso 26. É o último versículo desse livro. Eu vou pedir uma gentileza para que você que estiver com a Bíblia Sagrada não fecha de jeito nenhum. Eu não vou sair desse livro e você vai poder fazer aí grandes anotações, marcar, porque esse dia será um marco na minha e na sua vida, porque nós precisamos ativar a nossa fé. Amém? Quem crê assim? Amém. O texto diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vou ler de novo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pai, nessa noite nós te damos graças, te bendizemos, estamos felizes por tudo que nós já vivenciamos nessa casa de oração. Mas nós cremos pela fé que o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem uma direção para as nossas vidas, que aqui chegamos, senão para te adorar, para te louvar e te bendizer, ó Pai. Senhor, abençoa todos que estão aqui nesse santuário, as crianças, aqueles que estão servindo. E a ideia aqui, ó Pai, ao terminarmos essa reunião de oração, ó Pai, esse culto de louvor e adoração a Ti, é que nós voltamos para as nossas atividades, para a nossa casa, para o nosso trabalho, para tudo que nós fazemos com uma fé renovada. É desta maneira que eu oro e agradeço já a Jesus. E a igreja diz: amém. Senta no espírito de oração. Não pense na janta agora, não pense o que vai acontecer amanhã, e assim você já começa a exercitar a sua fé. E eu fiquei pensando essa semana, porque eu lembro como se fosse hoje, aqui do culto da virada do ano, as vigílias que eu tenho compartilhado aqui com os irmãos, as coisas que eu tenho escutado desse altar, e tenho perguntado para Deus e escutado vários pregadores no mesmo sentido, a respeito da minha fé, a respeito da sua fé que chegou aqui nessa noite. E eu quero dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É bem certo que vários homens chegaram já nesse altar, viram para essas paredes aqui e falam: olha, essas paredes elas vão cair, esse templo vai ampliar. Dá um glória a Deus, aleluia aí. Mas isso é um ato de fé, porque a parede não caiu ainda. Mas eu, pela minha fé, já começo a perceber que nós estaremos expandindo e do outro lado, em breve, em nome do Senhor Jesus. Isso é fé. E às vezes, eu fazendo um comentário desse, você se anima, você dá um glória a Deus, mas hoje eu venho falar das paredes, das situações e dos sonhos que acontecem na minha e na sua vida, coisas que não aconteceram, coisas que ainda não foram realizadas, e muitas das vezes a nossa fé vai baixando, e um dos trabalhos que o inimigo vem para fazer com a minha e sua vida é roubar, matar e destruir. E ele tem matado a nossa fé, ele tem roubado o nosso ânimo, mas esta é uma noite de restauração, que tudo aquilo que Deus prometeu para mim, para sua família, para a tua casa, vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós seremos interligados numa fé não natural, porque a fé natural até o ímpio tem. Mas eu venho falar para pessoas sobrenaturais, para homens e mulheres que crê que Deus pode sim realizar grandes coisas na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, porque agindo Deus, quem? Nada impede o agir de Deus. E eu quero falar a respeito de 3 fés nessa noite. E eu começo, por isso que eu pedi para você ficar com a palavra aberta, no mesmo capítulo, no verso 14, quando o texto começa a nos falar sobre fé, ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Olha que coisa, que mexe com a gente no início desse livro. Como é que você diz que você tem fé, mas você não tem obras? Porque, na verdade, o que nós acabamos de mencionar que vai acontecer nesse lugar, é que as coisas vão acontecer no outro lado.
Ou seja, nós vamos ser puxados para um espaço novo. Isso é um ato de fé. Mas eu, para realizar isso, eu preciso de planejamento, eu preciso de financeiro, eu preciso de tantas outras coisas. Assim é na minha e na sua vida. Se você vem a esse templo, participa de várias reuniões, é que nem, por exemplo, eu sonho com uma igreja santa, eu sonho com uma igreja que vai chegar um dia, se você conversar com mais velhos, que a gente vai ver grandes milagres. Eu sonho, nós não precisar mais do altar ficar falando assim, ó, não conversa na hora do culto não, olha, não faz isso, é um sonho, mas eu creio que vai acontecer. Porque quando o ajuntamento e as pessoas vão se unindo dentro de um só propósito, um milagre vai chegar. Então esse milagre na tua vida e na sua vida vai depender de você também. É por isso que eu venho nessa noite para te tirar dessa zona de inércia, dessa zona que o diabo muitas das vezes nos coloca. Pastor, fundamenta. Atos 6 fala sobre os laços do diabo. E muitas das vezes nós escutamos esse texto e pensamos, poxa, aquela pessoa lá no mundo foi laçada pelo diabo. Aquela pessoa está amarrada. Quantas vezes nós escutamos esses termos? Mas o laço do diabo, eu conheço muito crente laçado nos bancos da igreja. Não prega mais, não canto mais, eu não faço mais nada, eu não contribuo, eu não sonho mais. Meu irmão, desculpa te falar, você saia desse laço em nome do Senhor Jesus. Chacoalhe aí, não deixa o diabo te aprisionar, sabe por quê? Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. E enquanto você estiver olhando com os olhos materiais, você não vai enxergar o espiritual. E vou dar exemplos, porque Jesus falava através de parábolas. Você quer ver? Quando nós lemos esse texto, meus irmãos, qual o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Sabe quando a gente encontra com aquele familiar nosso, com aquele amigo de fora da igreja, e você pergunta para ele assim, você crê em Deus? O que ele fala para você? Eu creio. Mas essa palavra que ele menciona, eu creio, ele crê de fato. Quando nós olhamos para as obras que ele realiza, a gente percebe que ele não crê em Deus. A gente percebe que ele não tem uma vida com Deus. E agora, se alguém me pergunta, pastor Éder, você crê em Deus? E eu falo, eu creio, mas eu não leio mais a palavra, eu não quero mais, na fiação do meu ministério, eu não creio mais nos projetos que Deus fez para mim. Como é que você crê? Sendo que você não tem obras. Como é que você crê, sendo quando Deus olha para o céu, agora eu não quero falar mais de homens, e Ele olha para você, e Ele te prometeu, Ele te capacitou, Ele te deu condições, Ele te deu saúde, porque você está aqui. Mas a hora que Ele olha nas suas obras, não tem obras. E às vezes nós ficamos espantados porque os nossos amigos do mundo saltam os olhos. Por quê? Porque nós estamos numa condição espiritual, talvez acima dele. Mas quando Jesus olha, meu irmão, Ele sabe realmente quem tem obras, porque está ligado junto com a nossa fé. Porque eu não dependo de Deus realizar alguma coisa para eu fazer. Eu faço porque eu amo Ele, eu entendo que Ele me salvou, Ele me deu uma oportunidade, e assim como foi cantado nessa noite, Ele vai vir buscar a igreja, e o meu lar não é aqui, o meu lar é na mansão celestial que Ele está guardando para mim e para você. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Será que você pode dar um lugar e deixar o Espírito Santo trabalhar essa palavra no seu coração? Porque não adianta você vir, participar e as coisas não acontecer e você se frustrar. Não tem nada errado com a igreja, não tem nada errado com a palavra. Está errado que eu parei de ter fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Será que você pode aplaudir Ele? Será que você pode glorificar, tirar de dentro de você, falar, Deus, o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, é o Deus que tem cuidado de mim. Nós servimos esse Deus maravilhoso, e eu comecei a perceber que algumas coisas não estão acontecendo na minha vida, mas eu vi que não está errado da parte do céu, não, está errado da parte de baixo, porque se eu não se mover, não acredito eu que Deus trabalhe com homem e mulher sem fé. Então nessa noite, esses dias eu falei com a minha esposa, e eu acordei de manhã e fui orar, e Deus falou assim, sai daí,
eu quero que você vá orar naquela praça. E tem uma praça perto da minha casa, e eu fui todo tímido, e olha que eu já estou 28 anos na fé. Cheguei na praça, pisando devagar, orei. Aí a minha esposa perguntou, Éder, mas você não pode orar aí? Você não pode orar aí? Eu falei, mas Deus mandou eu ir lá. E não é fácil, irmãos, quando Deus tira você da sua zona de conforto. Deus falou, vai orar lá. Se você ler lá Êxodo 25, quando Deus está tratando com Moisés e ele vai construir o tabernáculo, ele escolhe lugares para falar com Moisés. E para nós que somos carnais, é uma dificuldade, porque é algo espiritual, mas eu explico nessa noite. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, ele começa a falar que é o vaso de barro e o ouro está dentro dele. E esse ouro, como nós cantávamos antigamente, que o Espírito se move em nós, é exatamente isso. Ele começa a tirar tudo aquilo que é carne e nos levar para o Espírito para a gente começar a entender Deus. Haja vista que a palavra também diz que as nossas orações, elas sobem, né? Elas são arrumadas e sobem com gemidos inexprimíveis. Então não adianta nós pegarmos a palavra que é verdade, e creiam nisso em nome do Senhor Jesus, e eu trazer para os meus sentimentos, porque Deus zela pela palavra dele. Quantos estão entendendo? Posso continuar? Ele zela pela palavra dele. Então nessa noite, saia dessa mesmice, porque como diz o meu filho e outros pensadores, como queremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Quem prega aqui, o que Deus tem falado aqui, vai acontecer. Mas para acontecer, precisa que eu e você entendamos a mensagem dos céus. Você quer ver um exemplo? Nós falamos que nós vamos para lá, que nós vamos se movimentar. Essa semana, o pastor Carlos postou uma foto bem bonita, né? Sentado no avião. E eu te desafio nessa noite. Escreve lá. Seja no Instagram, seja no Facebook. Pastor, o senhor é uma bênção. Ora por nós aí. Dá direção aí. Senhor, pastor, nós já estamos com saudades. A gente não consegue se mover no amor. Às vezes, de quem está do nosso lado e se entrega, nós vamos se mover no amor aonde? Uma certa feita, um amigo falou, trabalhando na obra lá nos Estados Unidos, e eu pregando o evangelho para ele, ele deu essa resposta que muitas das vezes, infelizmente, se dá dentro da igreja. Eu falei, cara, você não crê que um dia você vai encontrar com Jesus? Que você vai ter que mostrar as suas mãos? Ele falou, eu creio sim. E eu falei, o que você vai falar para Jesus? Ele falou, eu vou falar, o senhor me deu uma mulher e um filho e eu cuidei bem deles. Aí eu olhei para ele, porque ele te deu super satisfeito. Falei, cara, isso aí não faz mais que sua obrigação. Está cheio de gente assim na igreja. Eu estou cuidando bem do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos. Você não faz mais do que sua obrigação. Não é sobre isso que eu venho falar nessa noite. Eu venho te falar sobre fé, se mover, sabe como? Quando Deus chama Noé para construir uma arca que demora 120 anos, e eu não sou da área naval, mas se constrói navios em estaleiro, engenheiro naval. Um navio mediano demora em média 1 ano para ficar pronto. Agora, se Deus pega Noé e manda construir o navio no estaleiro, legal, mas ele manda construir o navio no deserto. Lá não tem água, lá não tem material, lá é escassez, e por isso demora 120 anos. Mas ele creu. E um dia choveu, meu irmão. E um dia a água chegou lá. É sobre isso que eu venho pregar nessa noite. Para fazer lá no rio todo mundo faz. É sobre isso, é por isso que não acontece. É porque nós não estamos dispostos a se mover no sobrenatural. Eu quero a igreja do sobrenatural, está tudo certo, Jesus é o cabeça da igreja. Eu quero um pastor abençoado, aleluiado, eu quero tudo, mas eu não quero me mover no espiritual. O texto conta, se você for lá em Hebreus, o livro dos heróis da fé, que todos nós aqui, a grande maioria conhece, a fé é a certeza. Cadê o povo da escola bíblica dominical? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se vê. Isso é fé. Eu não estou vendo o templo lá ainda, mas pela fé eu já consigo ver.
Está vendo aquela área da sua vida que o seu coração está apertado? Será que dá para você ativar a sua fé e falar que isso vai ficar bom, que isso vai se resolver, que você crê num Deus Todo-Poderoso, que você vai se entregar, que você vai trazer palavras de bênção? Você acha que eu não recebo palavras contrárias? Você acha, pergunta os pastores dessa igreja, se quantas palavras são de bênção? A maioria não vai acontecer, isso não está uma bênção, aquele grupo não dá. Mas quando eu vou pregar nas outras igrejas, sabe o que eles falam, pastor? O que é aquilo que acontece na aeronave? Às vezes você está vendo uma coisa, mas as pessoas estão vendo outras. Às vezes estão olhando para a tua vida com uma ótica, até não de aceitação, mas eles terão que ver, e pela fé, e baseado nessa palavra, a obra que Deus vai realizar na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. Sabe por quê? Porque nós estamos no lugar do sobrenatural. Senão não faz sentido pintar o nome na parede. É isso, é essa transformação. Mas a transformação, ela começa em mim. Ela começa em mim. Veja Abraão, nós sabemos da história, está lá também, lá no livro de Hebreus citado. O que ele faz? Ele acredita que a mulher dele com 100 anos vai dar um filho. Ele acredita que Deus vai mudar a história dele. É sobre esse tipo de fé que eu estou falando. Abel, por exemplo, o primeiro a ser discorrido ali em Hebreus 11. O que ele faz que encanta a Deus? Ele dá a melhor oferta. Hoje, para a gente ofertar, você tem que conhecer o texto, você tem que contar uma história, você tem que pedir para Deus te encher do Espírito Santo, sendo que na criação tem dois. Um vai lá sem ter nada escrito, sem ter texto bíblico e entrega. É sobre isso que eu estou falando. É sobre isso. Ou eu preciso de um mover para que eu possa ofertar. Eu preciso que a glória desça aqui, ou esses meninos abençoados que Jesus separou para louvar, enche o meu coração para que eu possa entregar. Mas e quando eles não estão lá na minha e na sua casa? É sobre essa fé que eu estou dizendo para vocês, Moisés. Moisés escuta da parte de Deus: Senhor, eu não consigo ir. Mas Deus fala para ele: Moisés, eu estou escutando que o meu povo está sofrendo. Eu te arrumo gente para ir, você precisa ir, Moisés. E Moisés abre o coração e cede. Milhares de pessoas foram libertas, porque um homem creu. Será que tem gente nessa noite que pode abrir o coração e entender que não é essa vida que está aí? É muito mais que Deus quer fazer e realizar? É sobre isso que eu venho falar. Agora, é interessante que muitas das vezes nós temos dificuldade de entender esse mistério da fé. Mas se nós olharmos lá, você não precisa abrir, você pode ler em casa sobre o assunto, conferir. Lucas 4:31. Tem lá uma fé demoníaca. Uau, pastor, o que você está querendo dizer? Tem. O demônio falou assim: o Senhor é o Jesus. O Senhor é o Salvador. Olha, o Senhor é o Senhor, é o Senhor. O demônio falou que cria. Nós falamos de uma fé morta, de pessoas ímpias que falam: eu creio. Mas agora nós estamos falando de uma fé demoníaca, uma fé de quem é lá do inferno, que virou para Jesus e falou: eu creio que você é o Cristo. Olha que profundidade, o inimigo crendo no nosso Deus. Agora, não adianta você falar da boca para fora: eu tenho fé, eu creio, porque o diabo também crê. Jesus está em busca hoje desta fé. Essa fé que você abre o seu coração e fala: Deus, eu acredito. O que é? Amados, se mover em fé, você não vai agradar alguns. Se mover em fé, muitas pessoas não vão entender. Eu fui orar uma segunda vez nessa praça. E eu descobri que nessa praça tinha uma horta. E aí eu estava orando assim, um frio, 7 horas da manhã desses dias. E eu vi um senhor, ele falou: o que você está fazendo aí? Aí eu também, como você, sou ser humano, falei: eu estou orando. E ele virou e falou assim: faz um favor, você não pode orar para mim por essa horta aqui? Você acha que a minha carne não quer uma plateia? Você acha que a minha carne não quer pessoas?
E agora separar uma oração, ele fala, ora por essa plantação aqui, ó. Se mover por fé, você não sabe o que você vai encontrar, mas faça. Porque o importante não é nem a oração que eu faço para ele ou da horta, é o Senhor orar, o Senhor olhar, melhor dizendo, e dizer, olha, ele respondeu, ele fez, porque a todo momento o Senhor está vendo de que forma que a gente caminha junto com ele. É por isso que ele trouxe você aqui nessa noite, sabe por quê? Porque ele quer caminhar contigo de volta. E você vai fazer umas coisas meio parecidas com essa, sabe por quê? Porque antes desse milagre seu e meu chegar, ele nos prova e verifica como está a nossa fé. E quando ele trata ali nos artigos, né, de fé, escorridos ali em Hebreus, que não é o texto que nós estamos lendo, ele fala de todas essas pessoas que eu falei para você. Mas, aqui em Tiago ainda, capítulo 2, se você ler o verso 24, ele fala assim, olha, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. E quando eu li esse texto, a primeira coisa, eu comecei a olhar para a minha vida. Por quê? Eu já tenho uma fé, uma certa fé. Ela precisa dar uma melhorada, é verdade. Eu preciso, né? Outro nível, como diz um amigo meu, entra em outra frequência. Mas eu também olhei para a minha vida e vi se eu tinha obras. Como está a sua vida hoje? A fé e as obras. Se tivesse que pegar uma folha em branco aqui, escrever de um lado fé e obras, e você for descendo, será que talvez você depararia que uma das áreas estão carentes de serviços? O melhor questionamento é aquele que eu faço comigo mesmo. Porque eu me encontro, ali eu não consigo fugir. Ali eu olho para mim e falo, olha, eu preciso dar uma melhorada aqui. Eu preciso realmente alinhar com Deus aqui. E às vezes, quando nós fazemos isso, nós percebemos que muitas coisas que nós já sonhamos, que eram para ter acontecido, não aconteceram. Sabe por quê? Porque nós não tivemos fé suficiente. E tampouco obras, porque eu preciso me mover para que o Deus dos milagres realize um milagre na nossa vida. E ele, quando encerra sobre esse tema, ele vai no texto, melhor dizendo, no verso que nós lemos. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Mas eu venho nessa noite dizer para vocês que da mesma maneira que eu fui passado no fogo diante o quesito fé, e eu sei que essa palavra ela vai aí dividindo juntas e medulas até a divisão da alma. O Senhor vem mexer com você porque Ele tem coisas grandes para a igreja dele, e a igreja dele sou eu, é você. É uma palavra para deixa Ele fazer, faz a sua parte, faz que você vai ver. Ele não fica devendo nada para ninguém. E Ele é um Deus que quer realizar grandes coisas no meio do seu povo. Será que tem alguém aqui que pode abrir o coração e falar, Senhor, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Eu sei que é uma palavra, né? Mas é uma palavra remédio bom. É igual aquele chá de vez em quando que a minha esposa faz lá, que você está gripado, ela fala, toma que vai fazer bem. O gosto talvez não é, mas você vai ver que o resultado vai ser excelente para a tua vida, para a tua alma, para o teu espírito, porque aquele que vive está no meio de nós. E não tenho dúvidas que Ele continuará a realizar grandes milagres no meio da tua igreja. Sabe por quê? Porque a partir de hoje você não é mais árvore infrutífera. Você é a árvore que vai começar a brotar. Vai começar a brotar. E flores novas. Porque flores novas, o interessante é que o cheiro é novo. Não é aquelas coisas antigas. Ele vai trazer nova essência para essa nova caminhada, debaixo de uma fé que realmente faz a diferença no nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, porque eu quero orar. Quero que você olhe para você. Agora não olha para o irmão do lado, não olha para o pastor, porque é um mover espiritual nessa noite. É uma presença de Deus aqui. E Deus quer quebrar algumas coisas. Deus quer dar nova direção.
E eu já quero começar a orar para você que já viveu toda essa condição, já sonhou, já viveu nesse mundo muitas coisas, até se realizou. Eu costumo falar que o mundo ele não é ruim não, ele não dá salvação. O mundo não dá salvação, porque se você for lá e as pessoas estiverem drogando, se prostituindo e perguntar para ele que é ruim, ele vai falar que não é. Mas o mundo não dá salvação. Mas Jesus que está nessa casa de oração, ele tem um prazer maior e ele tem salvação e nos livra da mão do diabo, que é aquele que vem nos assolar e nos tirar da presença do caminho de volta para casa, que é estar com Jesus. Então nessa noite, você ainda de olhos fechados, continua com o espírito de adoração. Eu queria abrir oportunidade para você que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que até chegou nessa casa por um convite, mas a palavra diz que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita. Essa é uma noite que talvez você pode ativar a sua fé, não como essas citadas aqui. A fé morta, a fé demoníaca, ou a fé daqueles que não crê. Essas fés não resolvem nada na sua vida. Mas aquele que mudou a minha vida e me transformou, e a vida de muitos que estão aqui nessa noite, ele se faz presente e também quer alcançar você e sua casa. Se você ainda nunca aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, eu gostaria de fazer uma oração para você. Mas eu preciso que você erga suas mãos. Não olhe para o lado, não olhe, mas olhe para Jesus. Fala, olha, eu preciso colocar a minha fé em ação. E eu creio nesse Deus que pode atuar tudo, em todos e em todo lugar. E eu vou orar por você. Se você assim deseja fazer essa oração, só erga sua mão bem alta assim. E olha para Jesus e fala, Senhor, eu gostaria de entregar minha vida para o Senhor e Salvador. Erga bem alto, erga para Jesus, não são para as pessoas. Amém, 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 amém. De olhos fechados, só glorifica, amém. O Senhor está nesse lugar, irmão. Nós precisamos ouvir a nossa fé. Deus quer transformar. Deus quer transformar. Deus quer transformar. Eu gostaria de pedir, enquanto nós vamos cantar esse louvor, eu vou vir orar para que você que quer aceitar Jesus, que você venha nesse altar. Eu vou orar por você e eu tenho certeza que a sua vida será transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. A igreja fica de pé, nós vamos cantar esse cântico e eu venho para orar para essas vidas que aceitaram Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor em espírito de oração. Muda, porque quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. Aleluias. Aleluias. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua
Para você que ergueu as suas mãos, é um gesto de coragem. Vem aqui no altar. Você que está do lado dessa pessoa, vem junto com ele, por favor. Pode vir, é para Jesus, não é para o homem. O homem não pode fazer nada por você. O homem não pode fazer nada por você, a não ser orar. Esse cântico ele é feito por quê? Porque os especialistas pescaram a noite toda. Muito semelhante como nós chegamos na igreja, já fizemos de tudo. Mas diante de uma palavra, eles pescaram novamente, tudo de novo aconteceu. Nós já temos uma vida aqui que entregou a vida para o Senhor Jesus. Eu não quero fechar essa oportunidade sem que você chegue ao altar e se renda ao Todo-Poderoso. Porque a honra é dele, a glória é dele, a presença é dele. Há uma presença de Deus sobre esse lugar. Quando começou esse culto, amados, eu tenho visto coisas maravilhosas. Meninos trabalhando aqui na igreja até 3 horas da manhã. Eu tenho visto milagres acontecendo na vida de pessoas que têm decidido a se entregar. Mas eu também tenho visto muitas pessoas frustradas pelos homens, frustradas por tantas coisas e impedidos de caminhar, de viver coisas novas na presença do Senhor Jesus. Nós temos aqui um time entregando a vida para o Senhor Jesus. Mas eu gostaria, vamos ver se tem gente que se move por fé e corajosos aqui. Eu queria os entristecidos nesse lado aqui. Os entristecidos aqui, porque o Espírito vai te visitar. É fácil sair do lugar quando fala uma coisa dessa. Quero os entristecidos aqui. O Espírito Santo está nesse lugar e te conhece. Saia desse lugar em nome do Senhor Jesus. Os entristecidos aqui, ó. Canta lá, Bachuri, canta lá, Manaias. Há um poder de Deus sobre esse lugar. Há uma presença. O inimigo não pode, porque nós sonhamos, nós se movemos por fé. E Deus realizará grandes coisas no nosso meio, no nome santo de Jesus. Amém? Eu vou orar. Pai, no nome santo de Jesus, nós temos aqui, Senhor, esses irmãos que abriram o seu coração, não diante de homens, mas diante de Deus, e que o Senhor possa curá-los, ó Pai. Porque às vezes nós temos no meio do trajeto e do projeto, sonhos que não são realizados, projetos que não acontecem, aquela bênção que nós estamos esperando também não se realiza, mas o Senhor vem nessa noite pedir para a gente reanimar a nossa fé. Espírito Santo de Deus, abraça, Senhor, esse homem e essa mulher, renova a fé delas para que eles possam viver, ó Pai, aquilo que eles nunca viveram. Mas também, Pai, tira todo o laço do maligno, tira toda a cegueira espiritual, e que eles possam ser renovados para o Espírito, e começam a bem dizer, que começam a entender que eles são semelhança do nosso Deus, que eles, ó Pai, estão numa jornada, ó Pai, e o nosso Deus fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, que seja uma noite de sono daquelas memoráveis, ó Pai, e que seja um amanhecer, ó Pai, cheio de vontade de te servir, e que eles possam testemunhar de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Usa eles como nunca usou na sua obra, Pai, no nome santo de Jesus. Pai, nós estamos aqui no teu altar, na tua presença ainda, Pai. Estamos aqui com os seus filhos, ó Pai. Como que é seu nome, varão? Como que é seu nome? Pedro. Pai, nós estamos aqui com Pedro, Pai, homem de Deus, ó Pai. Nós sabemos que tudo começa no altar. Senhor, esse homem vem como eu, ó Pai. Um dia cheguei e entreguei a minha vida, Senhor, para te servir, entendendo que só o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Repete comigo, Pedro. Eu, Pedro, recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Dá um abraço apertado dele aqui. Aleluia, aleluia. Estou aqui com esse casal aqui. Noivos, namorados? Amém, 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 amém. Quem
está entregando a vida para Jesus aqui? Vocês dois? Olha que lindo, gente. Esse casal, os dois entregando a vida para Jesus. Olha que coisa linda. Deus vai mudar a história. Aplauda com o Senhor Jesus. Aplauda com força. Aleluia. Como que é seu nome? Lucas. Lucas e Késia. Eu, Lucas. Repete, Lucas. Recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e faz uma nova história. A partir de hoje, você encontra uma casa, uma igreja, irmãos, que como você, todos nós aqui precisamos de ajuda. Mas a partir de hoje você tem uma família, tá? Você já não está mais sozinho. E eu creio que logo, logo você vai estar testemunhando do que Deus fará no nosso meio, tá bom? Eu, Késia, recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, esse dia, a minha família não vai ser mais a mesma. Eu estou vendo que você está colocando a mão na barriguinha, você está grávida? Que esse filho será criado na tua presença. Senhor, faz novas todas as coisas e escreve o meu nome no livro da vida. Débora, dá um abraço nessa família aqui em nome do Senhor Jesus. Vem, filho amado, vem, como está. Você crê que verdadeiramente coisas novas acontecerão na sua vida a partir de hoje? Sabe quando a gente fala para filho assim, ó, eu não quero falar com você duas vezes, hein? Deus não precisa mais falar conosco duas vezes. Que você possa discernir a voz do céu. E você certamente será mais usado por Deus do que muitos de nós aqui. Porque Deus não se move por placa, Ele se move por um coração contrito e entregue e aberto. E eu creio que Ele encontrou os nossos corações nessa noite. Tenham paciência com os novos irmãos na fé, com aqueles que estão chegando. Pega os telefones, os líderes de homens, mulheres, abraça para visitar. E vocês que aceitaram o Senhor Jesus, vai passar na recepção, vai deixar o seu nome, vai deixar seu endereço, que assim que o pastor Carlos voltar também vai visitá-los. E igreja, não pare de orar pelo nosso pastor, pela família pastoral, pelos pastores, pelos líderes, pelos ministérios. E convide os amigos, porque é o lugar do sobrenatural. Deus abençoe, gratidão pela oportunidade que Deus me dá de pregar a sua palavra. Obrigado também pela vida da minha esposa, que está sempre do meu lado. E eu creio que nesse ano conturbado, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Deus abençoe, gratidão.